Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos neste dia tão lindo e especial, não só pelo sol que se encontra lá fora, mas por esse momento de encontro e reencontro, onde vamos ser presenteados por um tema trazido pela nossa querida Giselma Coelho, o poder do pensamento, que com certeza irá tocar a cada um de nós, irá convidar cada um de nós a vivência. A Giselma Coelho, eu tenho aqui um texto de apresentação, vou tentar resumir um pouquinho. Né? Ela é natural de Conselheiro Pena, Minas Gerais, pedagoga com especialização em administração. E faz parte de uma forma intensa no movimento espírita, não só em Belo Horizonte, mas em todo o Brasil e, por que não dizer, no mundo. Né? Eu acredito que dispensa as palavras, porque nós vamos sentir na explanação da Giselma todo esse amor, toda essa dedicação de uma trabalhadora, de uma filha de Deus que se dispõe não só a passar informação, mas mostrar que ela procura viver essa informação e essa orientação. Então, que todos sejam bem-vindos. E vou reduzir um pouquinho, porque já começamos um pouquinho depois. Eu passo a palavra a Giselma e dando as boas-vindas. Obrigada. Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui com vocês e agradecendo a oportunidade que nos é oferecida de poder vir aqui, não para trazer algum assunto novo para nós, porque quando nós falamos das coisas da alma, a verdade que existe em todo o universo, ela está em nós. Então a gente sabe, às vezes a gente precisa refletir um pouco mais, adentrar um pouco mais nessa verdade, e à medida que a gente vai fazendo isso, nós vamos entendendo melhor o nosso papel na Terra. Quando nós falamos em força do pensamento, não há como eu não me lembrar da nossa querida amiga da cidade de Sacramento, Minas Gerais, Brasil, chamada Egorina Cunha, sobrinha de Eurípides Barçanufo. A Egorina foi acometida em uma determinada época de um mal que visitou todo o seu corpo físico e a levou para a cama, onde por mais que ela tentasse se administrar, recebendo tratamentos carinhosos dos amigos, ela foi ficando limitada na condição de caminhar e ficou na cama. Mas a sua fé, acima de tudo fortalecida pelo conhecimento da doutrina espírita e da ação dos espíritos amigos em nosso favor, fez com que ela começasse a cada dia, a cada noite, a administrar mentalmente um diálogo e a travar um diálogo muito importante com a sua condição, com o seu perispírito. E ela conversava, e ela dialogava com o seu corpo, e ela dizia: eu preciso, vocês sabem que eu tenho um compromisso a realizar, eu preciso me movimentar, eu não posso estar aqui numa condição de dependência das pessoas, não por orgulho, mas pela minha condição de ter que fazer e de ter que agir. E foi acontecendo algo, é claro que esse diálogo, embasado na fé, eu falei no conhecimento e também na fé, e esse diálogo, a cada noite que ela travava, ela percebia que os amigos espirituais que a assistiam travavam um esforço junto a ela, a nível de mente, para que ela pudesse liberar alguns comandos definidos para o corpo físico. Então,
momentos, ela começou a perceber que quando ela dormia, ela, espírito, né? E perispírito, como que se erguia, o perispírito se erguia da cama e ela começava a caminhar. Quando ela acordava, ela voltava ao corpo devagar e ela pensava, puxa, eu estou caminhando, eu caminhei. Mas quando ela tentava se movimentar, ela não conseguia. Mas ela percebeu que era possível, porque afinal de contas, quando ela queria, naquela vontade, é como se o corpo se erguesse. E aí, amigos espirituais se apresentaram a ela como mestres e começaram todo um trabalho, como se fosse uma fisioterapia, mas a partir da mente. E nessa, entre aspas, fisioterapia, ela começava a fazer todo um processo de movimentação do corpo físico. E ela sentiu que, a princípio, o dedo do pé começou a se movimentar sob o seu comando. E ela, discretamente, não contou para as pessoas. Eu não vou criar expectativa nas pessoas, porque, afinal de contas, todo mundo ali em torno dela, naquela vontade. E aí soma-se a vontade. Aquela vontade para que ela pudesse voltar a agir normalmente junto a todos. Então, ela começou, movimentou o dedo do pé. Aos poucos ela sentiu que seu pé obedecia. E numa noite, ela teve aquela vontade, eu vou me erguer. E na medida que ela fazia aquele esforço, que não era realmente sem esforço, não era simplesmente eu vou me levantar e conseguir, mas ela começou a se erguer a cada noite. Começou a sentar-se na cama e numa determinada noite ela ficou de pé. Aí, a partir daí, aos pouquinhos, os espíritos diziam para ela, vamos dar alguns passos. Mas quando os espíritos diziam, vamos dar alguns passos, ela pensava, mas eu já consegui muito. Eu já movimentei os dedos dos pés, os pés. Eu já me assentei. Será que eu vou mais um pouco? Mas aquele comando que era de sua mente e era da mente do espírito amigo e somava-se à vontade de todos os que queriam que ela ficasse boa, a fé que cada vez se robustecia mais pela evidência da melhora, então, ligeiramente, lentamente, ela começou a trocar os passos. Começou a trocar os passos e durante muito tempo depois disso, nós podemos constatar e ver a Eigorina transitando por entre as pessoas que iam participar do culto do Evangelho que acontece todos os dias às 9 horas da manhã, que era exatamente o culto que foi aberto por Eurípides Barçanufo e que ela continuou o trabalho, não só ela, mas os seus familiares e seus amigos. Então ela começou a transitar e ninguém diria que aquela criatura um dia esteve numa condição de limitação física. É interessante que agora, quando a idade avançou um pouco mais, nós vamos vê-la novamente agora, nos comandando, quando lá nós vamos, coordenando as reuniões públicas, nos levando a refletir no Evangelho, agora já numa cadeira de rodas, mas evidenciando para todos nós a importância do pensamento nosso, envolvido pela nossa força de vontade e pela fé que nos visita o coração. O pensamento, minha gente, é um atributo da nossa alma. É o espírito que pensa, é o espírito que emite essa energia que comanda
o pensamento pode cada vez mais levar a energia boa, levar a luminosidade do amor a ambientes cada vez mais distantes e até difíceis. É um pensamento que, acompanhando a capacidade, a condição evolutiva de cada um de nós, vai se tornando mais purificado, mais iluminado e vai sendo como que o grande construtor, o grande transformador na nossa vida. Na medida que nós vamos entendendo isso, da importância do pensamento, é preciso que a gente tenha condições de entender melhor qual é a fonte que vai dar forças ao pensamento para comandar e comandar dentro de uma condição vibratória proporcional à nossa condição evolutiva. Na medida em que eu vou me aprofundando e vou me libertando dos apegos materiais, eu vou me libertando de condições egoístas que me impõem às vezes determinadas posições. À medida que eu vou deixando que as virtudes que eu possuo, virtudes que todos nós possuímos, na medida que entendemos que somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós possuímos as qualidades dele. Então, na medida que eu desperto em mim essas virtudes, eu vou certamente deixando de me apegar a coisas do dia a dia, e meu pensamento visita situações, ambientes mais em sintonia com a luz. É um crescimento que vai paulatinamente alcançando patamares mais elevados a partir do nosso esforço. Ora, nós vamos ver que aquele que começa a sua caminhada evolutiva, ainda embrutecido nas suas condições espirituais, é como se ele pensasse pouco. Ele reage muito mais em torno de uma forma quase instintiva diante de todas as situações que se lhe oferecem. E suas reações são quase instintivas também. À medida que este espírito, ele caminha rumo à luz, ele aumenta a sua condição de ter posse do seu livre-arbítrio, das suas ações e decisões de acordo com o seu conhecimento, com o uso da razão. E aquelas atitudes quase por determinismo que o arrastava para uma situação mais inferior, ele vai perdendo aquelas reações e ele vai adquirindo outras, onde ele vai usando o livre-arbítrio. É muito interessante quando nós fazemos essa colocação, essa reflexão, porque se nós olharmos para cada um de nós mesmos, para trás, olharmos um pouco para trás, um ano atrás, a gente olha e fala, meu Deus, aquele era eu? Aquele era eu? Porque a gente já começou a mudar. A gente já começou a espiritualizar-se muito mais. E o livro dos Espíritos nos fala, inclusive, na espiritualização da matéria. E alguém fala assim, mas como espiritualizar a matéria? É exatamente porque, sob o comando do nosso pensamento, da nossa vontade, envolvidos, embasados na fé, as nossas reações físicas, essa matéria que ainda utilizamos na nossa caminhada evolutiva, nós vamos tornando as reações da matéria mais suaves, mais condizentes com a nossa condição espiritual. Então, o nosso pensamento é a chave. É a chave da nossa transformação. Ao mesmo tempo em que ele é a chave no sentido
dessa proposição de ser, ele é também o recurso, não só a chave, mas ele é o recurso do qual nós nos utilizamos para conhecer. Né? Eu dizia ontem para o grupo com o qual conversávamos que houve um momento em que um filósofo disse assim: penso, logo existo. Ele entendia que pelo fato de ele pensar, a existência era uma consequência do seu pensar. Portanto, considerando que ele existia porque ele pensava, o homem buscava satisfazer a todas as suas condições pessoais, individuais. Então, puxa, eu penso, logo eu existo, eu tenho direito, eu quero, eu vou. E ele partiu, o homem partiu para uma conquista. Conquista de situações que satisfaziam a sua condição, porque ele pensava. Claro que nessa caminhada do homem, a ciência avançou. Tudo passou a ter uma conotação de maior facilidade, de maior rapidez, de maior até economia, de solução de problemas que nós não conhecíamos, não identificávamos. E o homem foi conquistando. Ele foi conquistando, mas paralelamente com a sua conquista, este homem que estava se sentindo o centro das atenções, eu penso, logo eu existo, este homem passa muitas vezes a não observar as leis divinas que regem a nossa vida. E na medida que ele não observa as leis divinas, ele vai como que atropelando a vida e as pessoas à sua volta. E ele vai caminhando nessa conquista, nessa projeção individual, ele vai buscando algo. E ele rompe com os princípios de algumas leis divinas. E aí, as leis divinas, que nós podemos resumir, a lei de justiça, de amor e caridade, né? Todas as outras, elas podem ser resumidas nessa. As leis divinas mostram então a sua força. Porque afinal de contas, as leis foram criadas por Deus para estabelecer a relação do homem com ele mesmo, do homem com seu parceiro, com o outro homem, e do homem com Deus. Na medida que o homem, nesse avanço, ele rompeu alguns limites nessa relação, ele atraiu para si a força da lei, a lei de causa e efeito. Então, se o homem avançou de uma forma mais invigilante, ele traz para si como consequência a dor. E na medida que ele traz para si a dor, ele começa a pensar de forma diferente. É por isso que existe uma frase tão comum entre nós, os espíritas: se a gente não vai pelo amor, vai pela dor. Não é isso? Exatamente porque na vivência do nosso dia a dia, nós nos deparamos como vítimas, quando na verdade não somos. Na verdade, nós somos os artífices da nossa própria vida, da nossa própria existência. Nós construímos as situações em que hoje nós estamos envolvidos e tentando administrar e harmonizar. Mas alguns dizem, então Deus castiga. Não. Deus não castiga. Ele é justo. E na sua justiça, Ele permite que eu ajuste os meus desacertos do passado. E a lei de causa e efeito, então, vai me pondo no lugar. Vai me fazendo entender o valor da vida. O valor do semelhante com o qual eu convivo. A força da lei de causa e efeito vai fazendo eu olhar para mim mesma e conhecer a mim mesma, conhecer o meu corpo, valorizar este instrumento abençoado
que me é oferecido para que eu possa progredir. E à medida que isto vai acontecendo, eu vou sofrendo os processos de dor e eu vou me situando na minha caminhada evolutiva. Eu já percebo que algumas coisas que acontecem são consequências de algumas atitudes minhas. Eu vou percebendo que se eu for mais suave, as coisas vão também se tornando mais suaves para mim. E eu começo a entender aquela lei maravilhosa que Jesus trouxe para todos nós de uma maneira tão suave, mas tão profunda. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Então, vejam que eu já começo a pensar de outra forma. Eu já não quero apenas avançar pela vida, satisfazendo o meu ego, que penso, mas eu começo a entender que eu faço parte, embora seja uma individualidade, eu faço parte de um conjunto de almas que caminham na mesma faixa, no mesmo ritmo rumo a Deus. Então, quando eu faço esse processo de caminhar e de me posicionar na vida, quando eu começo a me transformar e entender que é muito bom que alguém me faça o bem, e eu vou pensar, mas se eu gosto, o outro também vai gostar. Se eu gosto que me sorriem, por que eu não sorrio para o outro? Se eu gosto que me tratem bem, por que eu não trato bem o outro? Vejam que o pensamento está aí. Eu estou pensando e eu estou certamente comandando a minha maneira de ser. E na medida que eu vou, passo a passo, mudando o meu comportamento, eu chego num ponto da minha caminhada que eu vou mudar as palavras daquela frase tão importante. Penso, logo existo. Eu vou trazê-la para dizer, eu existo, logo eu penso. Por que eu vou fazer isso? Porque eu existo no sentido, eu sou filho de Deus. Eu então não sou fruto, a minha vida não é fruto do meu pensamento, mas eu sou filha de Deus. E como tal, por ser filha de Deus, eu tenho os atributos de Deus. Eu tenho em mim as qualidades de Deus. Então, se eu existo, fui criada por Deus, e na medida que isso acontece, eu sou capaz, com a força da minha vontade, com a força do amor que existe em mim, porque afinal eu sou filha do amor. Deus é amor, disse o apóstolo João. E dizem alguns, se Deus criou o amor, Ele é mais do que o amor, porque Ele criou o amor. Mas é a definição de Deus mais completa que nós podemos dizer. Deus é amor. Se Deus é amor, nós somos filhos do amor e trazemos em nós as qualidades do amor, as características do amor. Eu não quero deixar vocês com aquela preocupação de aprofundarmos demais na reflexão filosófica, mas nós estamos aqui tentando penetrar nessa verdade tão importante que o Livro dos Espíritos traz para todos nós. Por isso, o pensamento é um atributo nosso. Por isso, o pensamento é uma característica nossa. Porque como filhos de Deus, como filhos do amor, então eu penso, existo, logo eu penso. E se eu penso, olá minha garota. Olá minha bailarina. Tudo bem? E se eu existo, como consequência eu penso, como filha de Deus que sou, como filhos de Deus que somos, nós precisamos fazer de tudo para acionar essa força do amor que está em nós em favor da vida, que vibra em torno de nós. Responsabilidade
grande. Porque a partir deste momento, eu já não posso, não devo, não tenho razão para responsabilizar o outro pelo meu sofrimento. Eu sofro porque fulano, eu estou triste porque Beltrano, porque eu estou doente. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E como tal, eu tenho a força para mudar a mim mesma. E na medida que eu mudo a mim mesma, a minha vida se transforma e as pessoas em minha volta também, com a influência da minha participação. O livro A Gênese, de Allan Kardec, vai nos mostrar no capítulo 14, item 14 e item 15, toda a importância do pensamento imerso, mergulhado neste mar de fluidos, né? Esse fluido cósmico universal que aí está, e o pensamento, energeticamente, como uma modificação desse fluido, que a nossa matéria também é modificação desse fluido. O pensamento sendo acionado pela nossa vontade e pela nossa fé, fazendo com que as coisas em nossa volta se transformem. De repente, eu vou entendendo a minha responsabilidade diante do todo. E eu já não vou cobrar a solução da minha vida para outra pessoa, de outra pessoa. Eu vou encontrar a solução da minha vida em mim mesma. No uso, e no bom uso, é bom dizer, que eu faço das minhas possibilidades, das minhas qualidades. E essas possibilidades, essas qualidades, lembra o que eu falei da lei, elas estão todas conectadas às minhas vidas passadas, aos recursos, às condições em que eu vivi, os recursos que eu enfrentei e que eu criei. Então já não é castigo. Eu estou sofrendo não por castigo. Eu estou passando por momentos de vigência da lei de justiça. E é por isso que na história que eu contava, a Egorina, dentro da lei de justiça, ela sai de um processo em que ela tinha saúde física plena, ela passa por um processo de mobilidade das pernas e ela retoma pelo comando mental a sua condição de agir pela ação da sua mente, através do perispírito e do perispírito, corpo físico. Se ela pode fazer isso, imaginemos nós, cada um de nós. O que é que faltaria para cada um de nós poder fazer o que ela fez? Merecimento, né? Merecimento, dentro da lei de causa e efeito, é isso? Merecimento. Fé, a fé que nos é trazida pelo conhecimento. Nós vamos observando as coisas que vão acontecendo à nossa volta, e a nossa fé deixa de ser aquela fé que recebeu um comando de um familiar nosso. Não, você tem que acreditar nisso porque... Não. Eu passo a ter fé porque eu acompanhei o resultado disso e daquilo e foi evidenciado para mim que a vida é uma profundação de amor, onde as energias se entrelaçam e vão produzindo efeitos. Às vezes o efeito para mim não é muito bom, quando eu estou num momento, entre aspas, de sofrimento e de dor. Mas é o que eu necessito para me programar para situações futuras. Então, nesse mar de amor em que eu mergulho, como filha de Deus que sou, eu começo a mudar o rumo pleno da minha vida. Aí vamos pegar cada um de nós então. Até agora eu dei uma passeada assim, né? Filosoficamente falando, dentro de que o
Livro dos Espíritos e a Gênese nos trazem. Então agora vamos, a partir do momento em que a gente conseguiu, pelo menos, trazer uma base que justifique a nossa ação, a nossa mudança para melhor, então agora vamos para o nosso dia a dia, que é o importante, né? Por que durante o nosso dia a dia, eu dizia ontem, por exemplo, eu me encontro muitas vezes num local de trabalho que não me agrada? Não sei por que vocês riram, que coisa mais interessante, né? Sabe por quê? Porque pela lei de causa e efeito, poucos são aqueles que já merecem um trabalho, né? E mesmo esses, sabe? Mesmo esses que já conquistaram condições de um local mais adequado, eles, pela própria condição evolutiva, eles se sentem comprometidos com outros, então eles arrastam outros com eles, magneticamente. Eles arrastam, mesmo os que já merecem, eles costumam estar assim em ambientes em que eles falam, poxa, eu poderia estar num ambiente melhor. Não é assim? Você gostou de eu falar isso, né? Realmente. Só, minha gente, que na medida que isso acontece, eu disse aqui, é pela lei de causa e efeito. Nada acontece por um acaso. De um jeito ou de outro. Ou pela lei de causa e efeito, assim, pelos compromissos assumidos, de uma forma não muito positiva, e que agora eu vou vivenciar para valorizar, ou o contrário. Eu posso ser colocada ali porque já adquiri experiência naquela área, eu já tenho valores, é melhor a gente pensar assim. Eu já tenho valores, eu já tenho condições de colaborar para que aquele ambiente onde eu fui colocada, pela força da lei divina, eu tenho condições de colaborar para aquele ambiente melhorar. Aí vocês vão falar, mas é porque você não conhece o chefe, ou porque você não conhece os colegas. De fato, eu ainda não conheço o trabalho aqui na Alça. É a primeira vez que eu estou vindo aqui, agora, eu não conheço. Mas eu tenho uma noção da condição evolutiva de todos nós. Porque nós fazemos muito pouca diferença um no outro. Às vezes um é mais evoluído numa área, mas ele ainda é limitado na outra. Em qualquer parte do mundo, nós estamos mais ou menos na mesma faixa. De querer, de sentir, de se melindrar, de desejar. É mais ou menos a mesma coisa. O que vai fazer a diferença é o estudo, é o esforço, que, como eu disse, vai nos elevando e vai sutilizando o nosso pensamento, liberando-o de energias ainda negativas. Muito bem, vamos voltar ao nosso trabalho. Então, quando nós ali estamos e já entendemos que não estamos ali por um acaso, o que nós temos que fazer? Não é conformar-se simplesmente. Porque tem aquele que faz assim, Deus assim quer. Assim seja. Não. Deus não quer o nosso sofrimento. Deus quer que nós caminhemos para a felicidade. Deus quer que nós possamos, cumprindo a lei de justiça, nos libertarmos e caminharmos. Então Ele não quer que a gente fique no sofrimento. Então não é uma conformação passiva daqueles que cruzam o braço, estou lá, mas o que eu vou fazer, né? Não. Nós vamos lutar para melhorar, nós vamos lutar para buscar outras condições melhores, mas enquanto ali estivermos, vamos pensar em alguns pontos importantes. E aí, vejam bem, eu falei pensar, e aí entra novamente a ação do pensamento, mudando toda a nossa postura diante daquele momento que atravessamos. A primeira coisa importante a pensar é reconhecer
implicante, mas nos deu a chance de sobreviver com dignidade. Então vamos reconhecer. São importantes na nossa vida. Porque se eles não nos dessem essa chance, pode ser que a nossa sobrevivência passasse por processos de muita dor. Então o primeiro processo é reconhecer. E ao reconhecermos, usando a razão, o reconhecer, aí é como se esse reconhecimento viesse para o coração. E nós vamos agradecer. A gratidão, gente, transforma o ambiente onde nós estivermos. Sabe por quê? Que quando nós sentimos gratidão por alguém, a energia boa, luminosa, visita todo o nosso ser. Porque a pessoa, você olha para a pessoa e fala, mas ele fez o bem. E essa energia boa cria um clima totalmente diferente. Mas não é só isso. Não pense que parou por aí. Meu Deus, conhecer a doutrina espírita é um desafio. Porque a partir do momento que você conhece, não tem mais jeito. Você tem que fazer, tem que agir de determinadas maneiras, né? É como se fosse a leitura. Vocês aprenderam o alemão, conhecem o alemão. Vocês batem o olho naquelas palavras ali que eu... Mas se vocês batem o olho aqui, alguém vai... Vocês vão conseguir deixar de ler? Conseguem deixar de ler? Só se vocês fecharem o olho. Mas bater o olho, o que acontece? Vocês leem. Por que vocês leem? Porque vocês aprenderam. E doutrina espírita é a mesma coisa. Não tem jeito. Aprendeu, minha gente. Agora tem que pôr em prática. Não tem como falar se eu não sabia. Acabou. Tá? Então, o que acontece? Na medida em que eu conheço o meu papel, olha que eu falei lá, sou filho de Deus, eu tenho potencial, eu tenho as qualidades de Deus, aquele outro ainda não reconheceu que ele é filho de Deus. Então eu não vou lá falar com o patrão, meu patrão, ele vai me mandar embora, no mínimo. Mas pela força do pensamento, pela energia boa, eu vou envolvê-lo com aquele pensamento de que ele possa compreender mais. E nisso aí, minha gente, eu atraio os espíritos amigos que me ajudam e que cuidam de mim e os amigos espirituais dele. E a gente começa a orar por ele. E nessa força da oração, lá vai o nosso pensamento visitando e oferecendo harmonia para ele. Então, o ambiente onde eu estou trabalhando já não é dos piores. Eu falo, olha, eu estou até com vontade, puxa, hoje é domingo. Que bom que chega amanhã depressa para voltar para trabalhar. Porque de repente você começa a sentir prazer por estar naquele ambiente onde algum dia você estava infeliz por estar ali. E quando eu falo nisso, eu falo no trabalho, eu estou falando mais uma série de outras coisas que você, com a força da sua compreensão, conduz de tal forma, com a vontade, com a fé, o pensamento. Você direciona esse pensamento em favor dos outros. Mas você vai primeiro visitar você mesmo. Você vai conduzir esse pensamento em favor de você mesmo. Você vai usar o recurso da prece, você vai usar o recurso da vontade, da fé, para que o seu pensamento possa te conduzir por caminhos muito mais suaves, muito mais excelentes. Se você se entrega, e eu não dou conta mais, você joga até os ombros para a terra, né? Eu não dou conta mais. Eu não aguento mais. Você está morrendo. Embora não esteja organicamente vivenciando essa proximidade da morte, mas você está entregando a sua própria condição física a essa condição mental de entrega e de não valorização da vida. Então, o pensamento conduzido por você vai te levar a valorizar a vida
a oportunidade que você tem. E eu contava ontem para o pessoal que houve um momento na vida do Chico em que ele estava doente, estava de cama. E aí foi lá, passou um médico, ele obedeceu, você fica quieto aí. Ele ficou. Né? E ali ele se tratou e tal. E alguém, o Chico vai hoje. Não, não vai, tá doente. Ele está mal, ele não vai lá hoje. Aí foi chegando a hora. Chegando a hora, ele caladinho na cama. Mas quando deu a hora, ou ele ia ou não ia mais, ele disse para o corpo dele: olha, eu já lhe dei alimento, eu já lhe dei repouso, eu já lhe dei remédio. Agora, se você quiser ir, vamos. Se você não quiser ir, você fica aí que eu estou indo. Mas ficou, foi atrás do Chico. E quando todo mundo assustou o Chico lá no trabalho. Por quê? O que aconteceu? A força do pensamento dele, todo mundo achando que ele estava ali, não vai mais, hoje ele não vai, ele está mal. E ele disse: não, meu corpo, tudo que você precisava eu te dei. Agora você me acompanha, então você fica que eu vou. E é mais ou menos assim que nós precisamos muitas vezes nos tratarmos, valorizando o que somos, identificando nossas qualidades e sendo capazes de agir, comandando de alguma forma as situações que estão à nossa volta. Mas pode acontecer, num caso semelhante ao de Francisco Cândido Xavier, uma outra situação que aconteceu com Francisco de Assis, né? Ele estava, para vocês verem que cada situação é uma, e por isso ninguém pode chegar aqui te dando regras de bom viver para vocês. A gente fala no geral, a gente mostra a lógica, e agora cada um vai adequando as suas condições. E Francisco de Assis já estava também muito mal, doente, e todos os seus discípulos ali em volta dele: mas como, não tem jeito, meu Deus, nós tínhamos um compromisso, e ele tinha, mas não vai, ele não está bem. O médico do local que foi lá da região falou: ele não pode andar, ele tem que ficar quieto, ele não pode andar. E uma das grandes qualidades de Francisco de Assis era a obediência. Então não podia andar, não podia andar. Então ele pediu aos companheiros dele: trazem aquela porta. Será que ele perdeu o juízo? Será que ele perdeu o juízo? Traz a porta, né? Por que não vai fazer com essa porta? Mas obedeceram. Ele tinha força do amor nas suas palavras, nas suas ações, no seu comando. Obedeceram. Trouxeram a porta. E aí, põe a porta aqui. Puseram. Agora, me coloquem sobre essa porta. Mas que isso? Mais um sacrifício? Agora não, o senhor está doente. Não. Agora cada um de vocês, 4 fortes. Cada um pega uma ponta da bunda. Vamos, nós temos um compromisso. Mas ele me proibiu de andar. Mas vocês vão me carregar. E eu vou até lá. E ele foi carregado pelos seus discípulos em cima de uma porta. Então, é o comando, minha gente. Vejam que não há necessidade da gente violentar as leis. A gente se adequa às leis. Nós não estamos aqui, quando nós falamos na força do pensamento, nós não estamos aqui falando em rupturas com todas as orientações que recebemos. Nós estamos falando aqui em adequação, para não nos submetermos às imposições que outros pensamentos, não muito amigos, possam tentar nos impor. Porque na medida que eu tenho um pensamento, eu como espírito que sou, eu tenho a força do pensamento que comanda a minha vida e influencia as vidas dos demais. Outros, os meus semelhantes também têm. E nós vamos ver que as ondas energéticas do pensamento,
elas transitam pelo ambiente como as ondas do rádio transitam. Magneticamente, na velocidade, se tivéssemos condições de aprofundar e de visualizar, talvez até alguns nos enlouqueceríamos com a maravilha das luminosidades que transitam nesse espaço, né? Nesse espaço vibratório. Então, as energias dos outros pensamentos, as vontades dos meus semelhantes, a fé que muitos deles têm, em algum momento, se eu não estiver atento, esses pensamentos podem ser mais fortes do que os meus e me visitarem. E na medida que esses pensamentos não muito adequados me visitam, o meu psiquismo pode ser influenciado por forças mentais de pensamentos que não são exatamente os meus. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque me traz uma responsabilidade ainda maior. Eu sou luz como filha de Deus que sou. Mas, enquanto luz, para que a minha luz permaneça, eu preciso de ser dotada de recursos. Os outros podem me ajudar. E muito. Com orações em meu favor. Com passes. Me dão livros. Me ajudam de todas as formas. Mas, como devem? Se eu não me posicionar diante do momento em que eu me encontro, eu posso acabar me submetendo a forças de pensamento inadequados que podem me fazer vacilar os meus passos. O livro A Gênese, ainda no capítulo 14, no item 45, traz para nós outros uma definição de obsessão. Eu digo que é a definição mais completa na minha singeleza de compreensão, mais completa e mais curta que eu conheço dentro de um livro, dentro das obras básicas. Diz assim: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre uma pessoa. Obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre uma pessoa. Olha, então, o livro dos Espíritos nos define o que é espírito mau. É aquele que se compraz com os resultados da maldade que pratica. É aquele que sabe e gosta e tem prazer em planejar o mal. Persistente, repetida e repetida. E ele pode, um espírito mau, pode até não ter nada diretamente contra mim, mas tem contra o que eu faço. E quer me afastar daquilo que eu faço. Então, mas eu não tô, ele tem contra mim sim, porque eu devo ter aprontado na outra vida. Mas fazendo de conta que não tem. Então, o que acontece? Ele começa a projetar no meu psiquismo projeções, né, mentais, ideias que não são as minhas. E eu, de repente, as assimilo. Né? E na medida que eu assimilo, eu vou me entregando. Eu vou me entregando, não sei. Eu não presto mesmo. Eu não dou conta. Eu sou fraco. A minha vida, eu sou um fracasso. Eu não vou para frente. E as ideias vão vindo persistentemente, ritmadamente, diuturnamente. E aquelas ideias começam a adentrar no meu psiquismo. E de repente estou eu em litígio com Deus. O que é estar em litígio com Deus? É estar de mal de Deus. Mas por que eu
eu estou de mão de Deus, não, eu estou achando que a minha vida não presta, eu não estou em litígio com Deus. Sabe por quê? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras nos mostram que tudo que nos acontece, essas palavras estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo que nos acontece tem uma razão de ser. E nada, olha gente, a expressão é essa, nada acontece sem a permissão de Deus. E se eu começo a ficar contrariado diante da vida, se eu começo a achar que não há mais razão de ser, se eu começo a achar que as coisas não estão boas para mim, vocês perceberam como é que meu pensamento vai enfraquecendo? Então, eu já não sou nem uma chama mais, não. Ela vai apagando. O que é que eu estou fazendo? Eu estou brincando com Deus. Porque se o que está me acontecendo eu não estou me conformando, não, José, mas eu estou até conformada, eu estou caladinha, eu não estou reclamando, mas está achando que não presta, está achando que não tem valor. E como filhos de Deus, só o fato de sermos filhos de Deus, que fantástico o valor que nós temos. Então, nesse processo, eu vou cair na famosa depressão. E a depressão nada mais é do que estar em litígio com Deus. Eu sei que não é fácil vencê-la. Por isso que nós temos que vigiar para não cair. Porque a partir do momento que nós caímos num processo de depressão, nós precisamos do socorro, do apoio de todos os companheiros, e a gente também tem que lutar para superar a força negativa de todos esses pensamentos que vão sendo convergidos para nós. E eu vou me entregando, eu vou me submetendo. Então, o convite que a doutrina espírita nos faz é exatamente para que eu entenda que eu sou filho de Deus, eu tenho qualidades divinas, eu sou capaz de transformar para o bem, eu sou capaz de amar, eu sou capaz de envolver os outros na luminosidade do amor, eu sou capaz de romper as barreiras que a lei de causa e efeito proporcionou nessa encarnação para mim. Eu vou vencer aos poucos, me adequando. Se eu não vencer como Chico e eu estou indo, eu vou vencer como Francisco de Assis, me leva na porta, mas eu vou. Ou seja, nós vamos rompendo a barreira das dificuldades para aí sim nós podermos dizer, né, com clareza, que apesar de tudo, e quem disse isso é Paulo, né, embora todas as dificuldades, eu sou o que sou. Cheguei até aqui, né? E cheguei construindo a minha própria vida, com a certeza de que as dores que eu estou enfrentando não são dores que o outro provocou. Não é o marido que separou da mulher que é culpado dela estar sofrendo. Ele se parou porque ele foi frágil. Ele não deu conta por uma série de motivos de permanecer ali. Mas o mundo não acabou para ela porque ele foi. Ela tem condições de prosseguir. Ela tem recursos íntimos para continuar realizando, para continuar transformando o mundo para melhor, para continuar arrastando os outros pelo exemplo, pela força, pela coragem. E na medida que isso acontece em relação a nós mesmos, em relação ao nosso emprego, em relação aos espíritos necessitados, eu não vou deixar que eles me influenciem, mas eu vou usar da minha força do amor para influenciá-los e fazer com que eles se sintam contagiados pelo nosso exemplo e queiram mudar, né? Tem lá aquela história também, acontecida também com o nosso Chico, que chegou uma senhora lá, eu estou com a cabeça, os ombros caindo, né? Porque eu estou sofrendo, porque isso, porque aquilo. E ele disse, trabalha. Vamos fazer enxovaizinhos. Vamos fazer enxovaizinhos para beber. E eu, por exemplo, assim, eu gosto muito de estimular o trabalho com enxovaizinhos, porque eu nunca
nunca sei as energias que nós vamos colocar na produção daquelas peças, se vai abrigar um espírito que realmente a ele eu devo alguma coisa, e ele vai chegar e vai ser, reencarnando, ele vai receber o calor das minhas mãos, do meu amor, e vai por aí afora. Não só a questão da carência, mas a questão da energia boa que a gente vai colocando nas coisas. Então, ele diz, vai fazer enxovalzinho, minha filha, vai costurar. E ela costurou. Chico, mas tá. É claro que aí ela frequentava a reunião na cidade dela, recebia passes, ouvia leituras e tal. Ela voltava ao Chico, mas Chico, tá do mesmo jeito que eu tô passando aqui. Trabalha, minha filha, vai pra lá e costura, minha filha. Costura bastante. Ela voltava porque obedecia. Quem não consegue obedecer um comando de amor? A gente obedece, nem que seja por instinto, sei lá, por automatismo. É um comando de amor. Você sente a força do amor e você vai e obedece. E lá voltava ela, ele está costurando, mas Chico. Até que um dia ele disse, hoje você vai participar conosco de uma reunião mediúnica. Você vai vir, vai sentar-se. E lá foi aquela senhora, hoje eles vão arrancar de mim essa dor de cabeça. Hoje, agora sim, porque a gente às vezes, né, na nossa experiência, a gente acha que só uma reunião mediúnica, só um fenômeno forte, né, pode me libertar de alguma coisa. Então, agora vai dar assim, imagina, eu dizer, vocês são com Chico. Mas agora vai. Lá vai ela. Quando ela chega, né, achando que alguém ia fazer ali algum gesto, alguma coisa para arrancar dela aquela dor, lá vem um espírito na comunicação. Eu não aguento mais o barulho daquela máquina. Porque naquela época, os jovens aqui não sabem disso, mas naquela época, nós que somos chegados nos ENTA, né, nossas mães costuravam assim, né, batendo. A máquina não tinha esse negócio de motor, eram só as costureiras mais, né, que tinham motor nas suas máquinas. Então o espírito dizia, eu não aguento mais o barulho daquela máquina. E aí os espíritos conversando com aquele espírito. Mas se você não aguenta o barulho da máquina, por que você não muda de ambiente? Mas eu não posso. O meu supervisor não vai deixar. O meu supervisor me pôs ali e disse que eu não posso sair dali. Vejam o comando mental de um espírito de maior poder em cima de um outro que cumpria, que obedecia, que cumpria a ordem. Eu não posso. Então aí agora a força do pensamento, tocada pelo amor, pela fé, né? De um lado, a mulher com o olho arregalado, meu Deus, isso é comigo. É a máquina que eu estou costurando os enxovaizinhos. O amor com que ela fazia aquelas peças. A gratidão das mães que recebiam aqueles enxovais. Vejam como vamos somando. Então, já tinha uma força maior do lado dela, né? Ela usou a vontade. Mas peraí, se isso é comigo, ele não sai de lá porque o supervisor dele não deixa? Aí ela pensou, mas e se ele ficar comigo, me amando? A força, a mudança. Então aquele espírito, né, que estava ali, que não aguentava mais o barulho da máquina, mentalmente, ele foi como que envolvido, abraçado por aquela senhora que não suportava tanta dor de cabeça. Por favor, não venham me dizer que se tiver com dor de cabeça é só parar de costurar ou ir costurar. Não é receita que serve para todos, né? Cada um vai trabalhar no seu compromisso, né? Mas o certo é que aquele espírito envolvido pelo amor, imagine a presença luminosa do Chico, de seus e de todos os amigos espirituais,
né? Ele perdeu o medo do seu chefe, do seu supervisor, né? Foi cortado magneticamente o laço dele com aquele supervisor, e ele passou a ser então um singelo colaborador que começou aos poucos a ajudar a construir uma vida diferente. E lá se foi a dor de cabeça daquela senhora. O fenômeno que ela esperava que fosse um fenômeno ostensivo não aconteceu. O que aconteceu foi o grande fenômeno do amor. Porque em nós outros é o amor que muda, é o amor que modifica, é a nossa força de vontade junto com a força do pensamento, é que vai fazer com que as pessoas à nossa volta possam mudar a sua maneira de ser conosco, né? Se nós pudéssemos nos propor a uma vigilância maior dentro daquela colocação de Jesus, registrada por Marcos: olhai, vigiai e orai. Alguns dos outros evangelistas registram apenas o vigiai e orai. E Marcos registra: olhai, vigiai e orai. Eu costumo dizer, olhar não é para o outro, não. Para ver o que o outro está fazendo, poder ver o que o outro está fazendo e ficar criticando o outro está fazendo. Não é isso. Eu vou olhar para mim. Como é que eu estou? Eu estou me entregando demais? O que eu posso melhorar? Onde é que a minha vontade não está tendo força para eu me modificar? E o meu pensamento? Eu estou pensando muita bobagem? O que eu posso fazer para pensar melhor? Eu vou ler um livro, eu vou ligar para alguém conversar, eu vou buscar alguma coisa para sair da faixa do pensamento mais fragilizado. Então, olhar para dentro de si. Vigiar, também não vou vigiar o outro, não. Eu não tenho que ficar vigiando a vida do outro. Ah, mas o fulano tinha que estar aqui hoje, porque ele precisava estar ouvindo isso. Não, eu estou aqui, eu preciso ouvir. Eu, Joselma, porque quem fala é primeiro que precisa ser ouvido. Então, eu vou vigiar como é que eu estou. Como é que eu ando? Eu estou sendo impaciente? Eu estou sendo intolerante? Eu estou muito melindrada com as coisas? Eu estou ficando com raiva à toa? E aí eu começo a me analisar. A questão 919 do Livro dos Espíritos. Cada dia, vamos nos olhar. Vamos ver como é que eu agi. Puxa vida, isso aqui eu podia ter falado melhor. Eu podia ter falado a mesma coisa de uma maneira diferente. Então, na medida que a gente vai fazendo isso, eu vou me vigiando. É por isso que a palavra orai, segundo lá no Evangelho de Marcos, está por último. Porque eu olhando para mim, eu vigiando as minhas reações, eu já estou em um estado de oração. Então, na medida que eu me coloco nesta condição, nessa proposta de mudança de vida que nós precisamos fazer, e é a proposta da doutrina espírita, que é a revivescência do Evangelho, é a nossa transformação, é o nosso caminho, é como se fosse encurtar o caminho para ir ao Pai. Então, na medida que isso acontece, eu começo a viver uma faixa de amor com mais intensidade. Então, minhas atitudes vão passar a ser mais suaves, porque eu vou vigiar mais a mim, né? A minha proposta de estudo, de vida, de reflexão, também ela vai ser intensificada. E tudo isso que vai acontecendo vai me transformando numa criatura mais suave. Em que não é que vai deixar que todos batam na gente, espanquem a gente, façam a gente de tapete, limpem os pés em cima da gente. Não é isso. Ao contrário. A doutrina espírita nos ensina a ter cada vez mais dignidade. Ela vai nos propondo uma condição de vida em que nós nos mantemos de cabeça erguida. Não de cabeça erguida por vaidade e prepotência, mas cabeça erguida porque sabemos que somos o que somos. Cabeça erguida porque sabemos que, como filhos de Deus,
nós temos condições de transformar a nossa vida para melhor. Cabeça erguida, porque nós sabemos que estamos sob a proteção desse mesmo Deus, do nosso Pai. Esta é a nossa singela mensagem de reflexão nessa tarde. Que a gente possa rever em nós como é que estamos andando, como é que estamos nos situando diante da vida e reagir. Sair do ponto de estaca zero, às vezes do ponto 1 e ponto 2, e vamos para frente. Vamos ser aqueles que modificam o mundo para melhor, iluminando com um toque, com uma palavra, com um olhar, com uma pequena ação, tudo que está à nossa volta, principalmente a nós mesmos, né? Então, só fechando, quando eu olhar para alguém que está sofrendo, eu sou filha de Deus, eu tenho a luz em mim, eu sou luz, eu tenho força no pensamento. Então eu já não vou falar, oh, meu Deus, coitado, está sofrendo tanto. Aí eu jogo o bichinho lá embaixo, viu, gente? Vai lá embaixo com a minha energia, a força do pensamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou imaginar, mas isso vai passar. Eu vou ver o meu irmão se reerguendo da dor. Ele vai voltar a ser aquela criatura alegre que fazia, mas ele vai mudar. E na medida que eu olho para ele com essa força de pensamento, com essa luminosidade que vem pelo envolvimento do amor, ele vai receber aquela energia boa que eu ofereço, e ele por si também, acionando a sua própria vontade, ele também começa a reagir. Ele começa a reagir e ele vai sair daquela situação. Vai sair não só porque Deus quer, mas porque Deus permite. É diferente. Porque Deus permite, para que ele continue sendo o instrumento de amor em toda a humanidade. Que a gente possa pensar nisso. E onde estivermos, por pequenino seja o nosso gesto, que ele seja um gesto que marque. Que ele seja um gesto que, quando se lembrarem de nós, não vão lembrar daquela criatura que passou por aqui. Isso não vale. Eles vão se lembrar de nós assim, puxa, que saudade do fulano. Fulano. Aí você vai lembrar, alguém vai lembrar de você com aquela marcazinha pequenina de luz que você fez quando passou por ali. Esse é um convite, todos somos capazes de fazer isso. Eu acho que já está passando a hora de agirmos assim, com muita intensidade neste sentido. Porque, afinal de contas, esse milênio está assim como que acelerado, né? Os próprios cientistas dizem que o tempo, as horas estão realmente correndo um pouco mais acelerado. Então, vamos aproveitar o tempo e vamos ser representantes do amor, onde estivermos, como nos for possível, sob o comando da nossa mente e da força do nosso pensamento. Muito bem. Você pode perguntar se alguém tem uma pergunta? Uma só. Só uma, não pode duas, porque o tempo não pergunta. Ou pergunta. Ou não quer fazer pergunta. Nem falar nada. Vai. Tá tudo certo, meu querido? Volte assim. Ele preparou surpresa, ela disse que ele preparou surpresa. Por isso que é uma surpresa, né? Então você não pode contar que é surpresa. Tem que rolar para que vai. Não sabe o que é, só que uma surpresa. Então o que eu faço? Espera para fazer a pressa? Espera, é claro. Ele disse que volta. Fazer perguntas. Então, vou fazer Voltar, a gente faz a pressa. Fala, querida, você. O que está aí? Você está aí? Fala, não brigue com a unha. Fale para nós. Eu só pensei assim, tudo que você falou assim, é bem verdade, assim, para mim que passou bem pela minha cabeça, assim. São coisas assim que eu também vivo sempre, que eu vejo, assim, só que às vezes você precisa que alguém te fala, assim.
você sabe, assim, mas às vezes você precisa que alguém te fala, assim, né? Embora bastante coisa que eu tô pensando, assim, sabe? Veja, você lembra que no início eu disse assim, eu não vim trazer novidade. Eu vim falar o que todos sabemos. E é verdade, a gente sabe tudo isso, mas a gente é distraído. É distraído. Então a gente começa a ficar com pena da gente. A gente começa a se achar vítima das pessoas. E aí fica com uma dorzinha da gente, quase que vai para a cama de tanto sofrimento. É isso? E não percebe que está em nós a força de mudar o nosso momento. Certo? Vamos lá, português. Português. A outra, a angolana que vai perguntar. Algum de vocês, por favor, filho. Naquele momento. Um minutinho só. Olha, gente, eu sempre trato a doutrina assim, com essa alegria. Não é desrespeito, não. Para mim, doutrina espírita me promove muita alegria. Então, quando a gente sorri e faz os outros também descontrair, porque senão nós começamos assim, nossa, mas eu sabia disso, não fiz. Eu não sabia disso, não fiz. Daqui a pouco trinca o corpo, né? Trinca. Então, vamos só mudar, né? E deixar essa alegria, essa luz entrar em nós. Fala, querido. Tá bom. A questão é, quando você estava falando, posso falar você, né? Claro, deve, por favor. Quando você estava falando dessa, porque eu acho que durante a palestra você tocou no ponto, provavelmente você conseguiu abranger todas as pontos de interrogação da vida de cada um aqui. E no meu ponto, ou no nosso ponto em específico, dentro dessa análise que a gente sempre faz, né, sobre a vida, sobre o ponto certo das atitudes, a resignação, a humildade, não confundindo-a com passividade. Com subserviência. Sim. Então, toca num ponto bastante delicado na nossa vivência, o achar o ponto. A gente estava até fazendo a comparação do químico esses dias, que está buscando essa fórmula correta, né? Então, não sei se você tem uma... Fórmula não existe, é claro. Mas a sua visão dessa questão. A verdadeira humildade é aquela que você sente em qualquer circunstância que tem sempre alguém que é superior a você e você reconhece essa superioridade. Nós vamos chegar em Deus nessa superioridade. Então, a verdadeira humildade é reconhecer que existem seres superiores a você, que promovem a vida e também te ajudam a se conduzir. No nosso dia a dia, na nossa caminhada, é você se colocar na condição ou social ou profissional que você está, no cargo, por exemplo, que você está, você se coloca ali fazendo tudo da melhor forma possível. E quando você reconhece, você faz tudo o melhor possível, você reconhece essa superioridade que existe acima de nós, vibracionalmente falando, você anula a vaidade que possa estar em você. Não, eu sou luz, porque eu sou filho de Deus. Mas na escala evolutiva existem outros que estão acima de mim. Se esse que aí está no comando profissional, ele no momento foi colocado como superior a mim, eu não vou me abater pelas atitudes dele. Mas também eu não vou ser serviçal dele no sentido assim, eu viro um tapete, ele vem e limpa os pés em cima de mim. Porque eu tenho a dignidade de ser humano, filho de Deus que sou. Então a verdadeira humildade é aquela em que você reconhece o limite em que você está colocado, dentro dessa escala evolutiva, mas reconhece também o seu potencial. E ao reconhecer o seu potencial, é isso que te dá força de, por exemplo, calar diante de uma agressão de um superior, que do outro que agrediu no seu nível, você acaba às vezes até respondendo. Mas o superior você fala, não, eu sou humilde. Não, não é para ser humilde. Você está calando, senão você pode perder o emprego. Não é isso? Mas,
Se você tiver essa postura aqui dentro de você, você reconhece, eu tenho meu valor, eu sou luz. Agora, eu sei que existem outros muito superiores aqui. Então a sua postura é de uma conformação natural. Não é aquela conformação que Deus quer, mas é uma conformação que Deus permite para a minha evolução. Então, você tem que trabalhar com você, porque a verdadeira humildade é isso, é reconhecer a sua condição evolutiva, sem saber em que grau você está, mas você reconhece que você está caminhando. E que, portanto, você necessita de todas essas oportunidades de aprendizado que a vida lhe oferece. Né? Dentro da lei divina, você está ali certamente se submetendo a essa vigência da lei. Eu não sei se eu te respondi, às vezes eu posso ter até confundido. Não, maravilhoso. Deu para responder? Obrigado. Então vamos fazer essa prece de encerramento, né? E em sequência, vamos ser presenteados pela surpresa do Deus. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amigos espirituais que nos assistem, a todos nós, neste instante de forma especial, eu quero agradecer a oportunidade que me foi oferecida nestas 2 semanas, os amigos que reencontrei, as oportunidades de aprendizado que me foram oferecidas, o trabalho ou os trabalhos dos quais participei. Agradecer por esta casa que nos acolhe, pela amizade e pelo carinho dos que aqui militam e que dão testemunha a cada dia, a cada hora, a cada passo, da fé, da confiança, da convicção, do conhecimento espírita que possui. E neste agradecimento, Senhor, nós pedimos licença para envolver todos os que sofrem. Nós pedimos licença para envolver todos aqueles que ainda não te conhecem e não reconhecem a luz que são, o poder que possui o pensamento de cada um e a disponibilidade de vida que se apresenta envolvendo-os, e eles estão entre nossos familiares, nossos companheiros de trabalho, nossos vizinhos, nossos colegas de grupo espírita, envolvendo-os, Senhor Jesus. Nós estamos projetando para eles as vibrações luminosas da confiança, do amor, da fé, da coragem, da luz maior. Permita, Mestre Jesus, que a tua paz, que todos almejamos, possa habitar em nossos corações, seja também a nossa paz, e que, ao agirmos, possamos irradiar essa paz para todos aqueles que convivem conosco, para todos aqueles que estão à nossa volta ou que cruzarem o nosso caminho. Que a luz do teu amor, Jesus, permaneça neste ambiente. E que nós possamos ser despedidos na tua paz, retornando assim aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho e de ação, com a certeza, com a disposição de mudarmos para melhor, de transformarmos a nossa vida em eternos operários do bem, para que o bem se instale definitivamente na terra. Fique conosco, Jesus. Seja assim, cada vez mais, o nosso farol a iluminar o nosso caminho. Que assim seja. Graças a Deus.